Muito bem, estamos aqui de volta para mais uma aula do curso da nossa Escola Bíblica Dominical da revista da Betel. Nesse trimestre, estamos abordando a mordomia cristã. E hoje, lição de número 3, a lição de 20 de abril de 2005, iremos abordar o tema participando com consciência e alegria da manutenção do serviço, aqui do serviço do Senhor. Deve haver consciência e deve haver alegria em nós em participar da manutenção da obra do Senhor. O texto áureo da nossa lição se encontra em Êxodo, capítulo 35, verso 21, onde lemos: E veio todo homem a quem seu coração moveu, e todo aquele cujo espírito voluntariamente o estimulou, e trouxeram a oferta alçada ao Senhor para a obra da tenda da congregação e para todo o serviço e para os vestidos santos. Êxodo 35, verso 21. A verdade aplicada desse verso é que, como povo de Deus, nós somos convocados a participar da manutenção dos locais de culto com nossas contribuições financeiras e com o nosso trabalho. E devemos fazer isso voluntariamente, com alegria, porque se não for voluntário, Deus nem recebe essa oferta, tem que partir da nossa vontade. O texto referência se encontra em 1 Crônicas 29, verso de número 3, quando Davi estava separando a sua oferta para a obra do templo que Salomão iria construir. E lemos assim em 1 Crônicas 29, 3. E ainda da minha própria vontade para a casa de meu Deus, o ouro e prata particular que tenho demais, eu dou para a casa do meu Deus, afora de tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário. 3.000 talentos de ouro, do ouro de Ofir, e 7.000 talentos de prata, purificada para cobrir as paredes da casa. Ouro para os vasos de ouro, e prata para os de prata, e para toda a obra de mãos dos artífices, quem, pois, está disposto a encher a sua mão para oferecer hoje voluntariamente ao Senhor. Então, o chefe dos pais e os príncipes das tribos de Israel, e os capitões dos milhares e das centenas até os capitões da obra do rei, voluntariamente contribuíram. Muito bem, nós vamos abordar nessa lição, falaremos da introdução, depois trataremos da construção do tabernáculo. No ponto 2, abordaremos a restauração do templo. E no ponto 3, o cuidado com a casa de Deus. E concluiremos. Vamos à introdução. Nessa lição, baseado nos registros bíblicos que temos, veremos que o povo de Deus é chamado a servi-lo com alegria e fidelidade, também na manutenção dos locais de culto. De que forma o povo serve? Com a sua contribuição financeira, e não só com a contribuição financeira, mas serve também com o seu trabalho, visando a continuidade das atividades que temos na casa de Deus, tais como a oração, a adoração e o anúncio da palavra de Deus. Nesse ponto 1,
iremos tratar da construção do tabernáculo. Sim, Deus deu o modelo, mas coube ao povo contribuir com o material para que a obra fosse levantada. E aqui vemos que sempre foi o propósito de Deus se relacionar com o seu povo. Tiago, capítulo 4, verso 8. No livro de Êxodo, vemos que o Senhor Deus ordenou que fosse feito o tabernáculo, dizendo: eu habitarei no meio deles. Êxodo 25, verso 8. E a nuvem cobria o tabernáculo durante o dia, e a coluna de fogo estava sobre ele de noite, e a glória do Senhor enchia a tenda da congregação. Êxodo capítulo 40, versos 34 a 38. O ponto de partida aqui da nossa lição é que devemos sim cuidar da casa do Senhor, que é onde a glória de Deus se manifestava. Antes de o tabernáculo ser erguido, Moisés se encontrava com o Senhor na tenda da congregação, que era armada fora do arraial. Êxodo 33, versos 7 a 11. O tabernáculo foi erguido em pleno deserto para ser um local onde o povo desfrutaria de comunhão com Deus, que desejava viver entre eles. Êxodo 25, verso 8. Acrescente a essa observância que o tabernáculo atraía a atenção de todo o povo, porque a glória de Deus se manifestou de modo sublime naquele lugar. Deus nos criou para a sua glória. Isaías 43, verso 7. E o tabernáculo passou a ser símbolo da sua presença entre o povo. Êxodo, capítulo 29, versículo de número 43 a 46. Diante daquele esplendor, os israelitas ofertavam com alegria, ofertando até mais do que é necessário para a construção do tabernáculo. Êxodo 36, versos 5 a 7. As ofertas, elas eram voluntárias, ou seja, vinha do povo voluntariamente, de coração. A fé cristã implica na obediência a Deus em todas as áreas da vida. 1 Samuel 15, 22. A dependência de Deus deve estar diretamente relacionada ao amor que temos por Ele, uma vez que quem ama a Deus obedece seus mandamentos. Marcos 12, 30. Os israelitas obedeceram a ordenança que Deus deu a Moisés para a construção do tabernáculo, participando daquele grande e belo projeto com ofertas voluntárias. Êxodo capítulo 25, verso 1 e 2. As ofertas foram tantas que os artífices interromperam a adoração. Eles interromperam, na época, o trabalho para comunicar a Moisés o que estava ocorrendo. Êxodo 36, 2 a 7, dizendo que o povo até ofertava mais que era necessário para a construção. Isso mostra a alegria em contribuir. Moisés recebeu a ordem de construir o tabernáculo em lugar do culto a Deus. O povo hebreu compreendeu que ali seria a habitação de Deus entre eles e que toda manhã levariam muitas ofertas voluntárias para a construção do santuário. Êxodo 36, 3. Quando os artesãos perceberam que as ofertas excediam o necessário para a obra que o Senhor lhes ordenou que fizessem, eles comunicaram o fato a Moisés, que proibiu o povo de fazer mais ofertas. Êxodo 36, versos 5 e 6. Então, vemos aqui
que o povo até foi impedido de trazer mais ofertas devido à grande fidelidade do povo. As ofertas dos israelitas foram tantas que os artífices interromperam o trabalho para comunicar a Moisés o que estava ocorrendo. Olha só que quantidade maravilhosa de ofertas. Vamos ao ponto 2 da nossa lição, falando agora da restauração do templo. O tabernáculo esteve entre o povo de Deus durante toda a caminhada pelo deserto. Anos mais tarde, ele foi substituído pelo majestoso templo de Salomão, que foi idealizado pelo rei Davi e edificado por seu filho Salomão, segundo Crônicas 7:11. Com o passar do tempo, a construção foi se deteriorando e alguns reis de Judá, para preservar a verdadeira exortação, adoraram o povo a ofertar para a restauração do templo, segundo Crônicas 34, 8-12. A restauração do templo nos dias do rei Joás. Joás, rei de Judá, viveu dias de prosperidade, enquanto teve o sacerdote Joiada ao seu lado, pois o monarca não tinha habilidade para reinar por sua imaturidade, segundo Reis 12, 2. Antes, a adoração a Baal havia se intensificado entre os hebreus, e de tal forma que não houve preocupação em manter a conservação do templo do Senhor, que estava agora em destroços. Segundo Reis 12, verso 5. O rei Joás, então, estimulou o povo e os sacerdotes a coletar ofertas para custear a reforma do templo e renovar a aliança com Deus. Segundo Reis, capítulo 12, verso 4 e 5. A restauração do templo nos dias do rei Ezequias. Ezequias foi um dos melhores reis de Judá. No primeiro mês do seu reinado, Ezequias abriu os portões do pátio do templo e mandou consertar o pátio do templo, segundo Crônicas 29, 3. Diferente do seu perverso pai, o rei Acaz, Ezequias procurou seguir os caminhos de Davi, segundo Crônicas 29, verso 2. Ele se esforçou por eliminar a idolatria no meio do povo, procurando fazer o que era reto e justo aos olhos do Senhor. Ezequias restabeleceu o verdadeiro culto em Israel, tendo cuidado de reunir os sacerdotes e os levitas para propor uma nova aliança com Deus, segundo Crônicas 29, verso 4-11. Ezequias fez importantes reformas no culto e também na adoração a Deus, e isso provocou um grande avivamento entre os israelitas, segundo Crônicas 29, verso 30-36. Também houve não só restauração do templo nos dias de Joás, nos dias de Ezequias, mas também agora vamos abordar a restauração do templo nos dias de Josias. O rei Josias procurou fazer um novo concerto espiritual em Judá, abolindo qualquer vestígio de idolatria, segundo Crônicas 34, verso 1-7. O rei determinou que os israelitas buscassem ao Senhor de todo o coração, para que fossem purificados dos pecados nos quais Judá havia mergulhado. E assim o rei Josias procurou restaurar o genuíno culto ao Senhor, segundo Reis 22, verso 4-7. Para isso, Josias ordenou que todo o dinheiro arrecadado fosse usado
para reparar a casa do Senhor, segundo Crônicas 34, verso 8 a 14. A Bíblia relata que nunca houve um rei como o rei Josias, que se voltou para o Senhor de todo o coração, segundo Reis 23, verso 5. Josias ordenou que todo o dinheiro arrecadado fosse usado para reparar a casa do Senhor. Vamos agora ao terceiro ponto aqui da nossa lição. Abordaremos o cuidado com a casa de Deus. Deus nos abençoa com bens para desfrutarmos do melhor dessa terra. Isaías 1, verso 9. E assim devemos dispor parte de nossos bens para socorrer as necessidades da igreja, a fim de que ela tenha o necessário para o culto ao nosso Deus. O chamado de Deus. Muitos irmãos compreendem que o templo é um espaço de oração e de celebração. Portanto, esse templo precisa de cuidados para favorecer a reunião daqueles que buscam o exercício da fé cristã. Atos 2:46. As reformas nas congregações são importantes para oferecer aos frequentadores conforto e segurança. Os prédios devem sim ser mantidos em excelente estado de conservação, porque o culto é para o Senhor. E isso envolve desde a parte estrutural até a manutenção do telhado. Esse cuidado evita problemas na integridade do espaço físico da igreja e assegura segurança aos fiéis e visitantes. Por isso, o Senhor nos convoca a abrir o coração e nos libertar da avareza e do egoísmo de pensar em nós mesmos para dar para a obra de Deus. Marcos 12, 41 ao 34. Contribuir com nossos bens é simplesmente ter um coração aberto e sincero diante de Deus. Portanto, apresentar ao Senhor com um coração transbordante de graça pelas misericórdias recebidas nesta vida. 3.2. Devemos honrar a Deus com os nossos bens. Honrar a Deus com os nossos bens é um privilégio. Provérbios 3, verso 9 e 10 diz que nós devemos honrar ao Senhor com as primícias. O reino de Deus trabalha pelos princípios instituídos pelo próprio Senhor, e um deles é que nós o honremos. 1 Samuel 2,30, os que me honram, eu honrarei. Quando honramos a Deus, expressamos gratidão, expressamos também consciência que de tudo que pertence a Ele, a confiança também em sua provisão diária. Essa honra está em coisas simples, como ofertar para a manutenção ou reforma da igreja, na certeza de que o Senhor Deus zela por nós e, portanto, devemos ser zelosos pelo templo, aonde nos reunimos para adorá-lo e anunciar a sua palavra. Ponto 3.3. O cuidado com a casa de Deus reflete quem somos. Para evitar problemas estruturais, é recomendável que os templos passem por uma manutenção periódica, que é feita por profissionais qualificados na construção. Nossa disposição em ofertar para essa causa específica demonstra gratidão que temos ao Pai Celestial por todas as bênçãos que temos recebido dele. Efésios, capítulo 1, verso 3, já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo.
Portanto, contribuir financeiramente para a manutenção do templo é participar de uma semeadora em boa terra, na certeza de que o Senhor Deus é fiel e poderoso para continuar suprindo todas as nossas necessidades em glória. Devemos, desde que começamos a levar as suas ofertas ao templo, o povo passou a ter abundância, segundo Crônicas 31:10. Por isso, devemos servir ao Senhor. Quando zelamos pela casa de Deus, Deus zela por nós. Conclusão: o cristão evidencia sua lealdade quando serve a Deus de todo o coração, inclusive com seus bens, abençoando a casa do Senhor com alegria. Muito bem, então que nós possamos guardar isso e contribuir com alegria para a obra de Deus. Semana que vem, iremos abordar o cuidado e o apoio aos obreiros, que também é um pilar essencial para a expansão do reino de Deus. Bom, espero que você tenha aprendido com essa lição e que eu e você tenhamos alegria em contribuir com a obra de Deus, para a manutenção dos cultos, para a manutenção da casa do Senhor, para o local onde nós adoramos a Deus. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva, entre no canal e ali você encontra não só a lição da Escola Bíblica Dominical da Betel, mas também da CPAD, da CADB, da Central Gospel e também encontra da Conimadeb. São 5 aulas de escola dominicais semanais para você, para enriquecer o seu conhecimento bíblico. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva.